Diz que ela é linda, diz que ela é maravilhosa, é sexy que dói cada vez que entra neste estúdio e fica tudo louco. Vânia Belis! Como é que estás? Olha, estou... Olha. É os nervos. Fica tudo em nervos. Isto é único nos estúdios. Não, Vânia. eu não sei como é que vou explicar à minha mãe isto. Mas ok. E isto? Isso o eu não, olha, eu Kama Sutra? nunca quereria explicar isso à minha mãe, estava a perceber, ok? Vânia, vamos falar de posições? É. Então. Vamos falar porque assim, escrevem muitas vezes também a perguntar quais é que são as melhores posições para fazer o amor. Quem me conhece... Para fazer o amor. O amor. E assim, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de estar a dizer vira para a direita e levanta a perna não sei das quantas. Perde-se um bocadinho o momento, eu não acho. É? Que sim. E eu acho que as pessoas têm que também se explorar e perceber um com o outro o que é que gostam. E já disse aqui também muitas vezes que o facto de nós fazermos uma coisa com uma pessoa e correr bem não significa que depois corra bem com a outra. Portanto, Todo um grupo de questões anatómicas podem Toda não uma corresponder. química exatamente, não é? E pode não haver até cumplicidade ou à vontade para se fazer determinadas coisas que se faz com outro parceiro ou outra parceira. Mas, e porque um dos livros mais vendidos a nível de sexo são os Kama Sutras, eu trouxe até aqui uma edição que eu gosto particularmente, porque é muito elegante e tem umas imagens muito bonitas, mas efetivamente nós falamos muito, e eu vou mostrar aqui, portanto aqui umas das páginas com umas pinturas muito bonitas, não é? Há uma coisa que vocês vão descobrir, a mulher nestas coisas publicações tem que arranjar, tem que ser sempre uma ginasta do Não Cirque é? du Soleil. A mulher faz coisas extraordinárias, é contorcionista. É. E nós temos muitas vezes que pensar o seguinte também, que é, será que estas posições que nós observamos aqui, será que elas são gratificantes? Será que nos dão prazer? Será que são as melhores Ou para são nós? apenas acrobáticas, não é? Exato. Eu penso que, por uma questão de variarmos, de quebrarmos a rotina, eu acho que é engraçado podermos até eventualmente explorar e fazermos e termos algumas posições. No entanto, nós sabemos que muitas dessas posições mais acrobáticas ou normalmente um bocadinho mais difíceis, às vezes até acabam mal, não é? Se a pessoa não tiver uma resistência física grande e se também não tiver uma boa capacidade de se Está a ter mexer, ataques. não é? Alguém pode vir aqui. Por favor, podes continuar, Vânia, desculpa. No entanto, nós sabemos que, do ponto de vista do prazer, Epá, se eu todas conseguisse as fazer posições isto, em que garanto exista que um a maior minha vida era contacto, no diferente. caso das mulheres, da zona clitoriana com o corpo do parceiro, se estivermos a falar de um casal heterossexual, que são sim posições muito mais gratificantes. E nós temos, por exemplo, este é o meu, que as posições não... Tem umas imagens mais softs, não é? Pelo menos não Isto tão bom é explícitas. primeiro o livro da Catarina para ficarmos em forma e depois então atacar um Kama Sutra. E reparem, por exemplo, estas posições são posições que já mais facilmente nós conseguimos fazer em casa, ou seja, não necessitam sítio de qualquer. tanta agilidade, né? Em que nós temos, por exemplo, esta posição que é uma variante do missionário, em que já falámos aqui naquela questão da mulher ficar por cima por uma questão só de controlar ela a penetração e a excitação. Reparem que para nós mulheres, e já também referimos aqui muitas vezes, que a zona clitoriana é primordial para o nosso orgasmo. E muitas das vezes algumas posições não fazem com que o contacto com o corpo do parceiro seja muito estimulante. Por exemplo, temos posições, olhem por exemplo esta posição em que os homens normalmente ficam por trás, ficam sempre com a possibilidade... Normalmente sim, porque se nós ficássemos por trás aí nessa posição devido que alguma coisa acontecesse. Não acontecia. Mas todas as posições em que os homens possam ficar com as mãos livres para nos estimular são normalmente mais gratificantes. E vejam esta que eu trouxe aqui, que penso poderá ser muito interessante para explicarmos aqui uma questão. Que é uma posição fácil em que a mulher se senta por cima do seu parceiro e depois o que é que acontece? Eles ficam, tanto ele como ela, com as mãos completamente livres para se poderem tocar e acariciar. No entanto, há aqui uma questão muito importante, porque muitas vezes nós falamos em objetos para nos estimular, mas não é preciso nada disso se nós soubermos usar o nosso corpo. E temos aqui um caso muito interessante que eu gostava de falar, que é nós aproveitarmos o pénis do parceiro também para nos estimularmos.
Ou seja, muitas das vezes há homens que lubrificam e nós podemos usar essa lubrificação para pegar no pénis do parceiro e roçar na nossa zona clitoriana. Não serve só para a penetração. Não pode serve servir só para a outro tipo de penetração. estimulação. Agora, todas as posições em que nós possamos ficar mais libertos do ponto de vista das mãos, ou seja, posições que a pessoa esteja com mais acesso ao corpo do outro, podem efetivamente ser mais gratificantes. Porque nós sabemos, no caso das mulheres, que nós precisamos de estimulação adicional. De contacto, De não é? contacto. E o que é que acontece? Se nós não tivermos essa estimulação normalmente na zona clitoriana feita pelo parceiro, podemos não conseguir atingir o orgasmo. Portanto, se tivermos com posições em que o parceiro tem as mãos colocadas no chão ou numa parede e que não possa nos tocar, Menos se calhar vai ajudar, não é? nós não vamos chegar lá. Por isso, é importante que em casa, no lugar de estarem focados em posições assim mais ousadas ou mais ou diferentes, que pensem como é que eu posso usar as minhas mãos e o meu corpo para dar mais prazer ao meu parceiro. E é a partir daí que têm que se explorar mais. Vânia, mais uma vez, tu às vezes trazes vários temas e eu dou por mim a chegar-se quase sempre ao mesmo ponto. A comunicação é essencial neste É tipo sempre de... essencial, porque vamos imaginar, há muitos homens que gostam de ficar por trás das parceiras em matéria de posição, porquê? Porque têm um acesso muito fácil do ponto de vista visual ao corpo e à penetração, que para os homens é altamente excitante. Nós sabemos que nos homens um dos órgãos dos sentidos São mais visuais. importantes é a visão, não é? Portanto, eles veem e excitam-se muito pela parte visual. Daí ter uma preferência normalmente por posições em que consigam ver que é que o está a pênis acontecer? entrar dentro da vagina, todo, Espelhos. os espelhos, não é? Naughty boys. No entanto, para os rapazes que são muito rápidos ou que têm dificuldade em controlar o orgasmo, essas posições já são Perigosas. mais complicadas. Porquê? Porque depois há excesso de excitação, depois ao verem tudo acabam muitas das vezes por não se conseguir controlar, não é? Por isso é que às vezes há rapazes e há casais que nos dizem que têm a necessidade de, ou com a luz apagada, que conseguem demorar mais tempo, precisamente porque anulam a possibilidade de se verem. Não é? Essa é que é a verdadeira questão, Vânia. Recomendas ou não um preservativo O eletrónico? vibratório. Encontramos hoje uma notícia, Vânia, que fizeram um estudo, andam aí a construir um preservativo que dá assim uns Choquezinhos impulsos elétricos. que se chama enguia elétrica. Ainda não estás E a eu par tenho disto. perguntas sobre isto. É assim, tendo em conta que a maior parte das mulheres tem mais prazer na zona clitoriana externa do que no interior da vagina, não sei até que ponto é que isto poderá ser um adereço muito Mas pronto, interessante. ficamos com a tua opinião. Vânia, para quem tiver dúvidas, quem quiser falar contigo, quem te quiser enviar um e-mail. finalfeliz.cc@gmail.com. Muito bom. Opa, Obrigada, final feliz. Vânia. Olhem, por falar em final feliz, Vânia, muito obrigada. E não se esqueçam de ir ao site da Control para Exatamente. concorrer, está quase a acabar. Ainda está lá o passatempo 69 momentos de prazer, pessoal, no Facebook da Control. Vânia, obrigadíssima. Enviem e-mails para a Vânia, tirem as vossas dúvidas. Luísa, só me resta agradecer, temos que ir embora. Não, obrigada. Eu Foste gostei tão muito de estar fofinho. cá. Vocês são muito queridos, pá. Olha, voltas mais vezes? Quando não tiveres o que fazer e não sei o quê. Quantas vezes Tá me bem. convidarem, cá estarei. Fica combinado. Fica Muito obrigada. combinado. Ai, ainda levas uns preservativos. Que é uma Quentinho, maravilha. porque é que isto Agora está para a época quente, do Vânia? carnaval. Ainda levas uns preservativos. Pessoal, nós voltamos na segunda-feira, em que o João ainda está de férias, por isso Rita Camarneiro vai cá estar comigo a ver então se as nossas apostas para os Oscars eram ou não acertadas. Um grande obrigada à Luísa por ter estado cá. Não se esqueçam que ela é a nova cara do Fama Show. Segunda-feira, Cicaras Passadeira Vermelha vai Estás fazer. Vai fazer. Não, mas vai fazer vou especial? falar exatamente o especial dos Muito Oscars. bem, não percam a Luísa no Fama Show. Temos que ir embora, é fim de semana! Deus!